Agora vamos imaginar que estamos escrevendo um trabalho, estamos redigindo um trabalho. Eu quero trazer para você algumas sugestões que podem ser adotadas durante a escrita desse trabalho, né? Essas sugestões, elas envolvem desde a escrita do título do trabalho, a escrita da resolução, do resumo, perdão, né? Escrita da introdução, escrita da metodologia e tal. Então vamos começar falando sobre o título do trabalho. O título do trabalho, ele é o principal chamativo do seu trabalho, né? Então tem que ser bem direto e tem que ser bem chamativo, mas sem exagerar, né? Então esse título tem que referir à área de estudo, tem que se referir também aos seus resultados, nas principais conclusões, né? Então ele tem que ser bastante atrativo, né? Mas sem passar dos limites, sem colocar coisas que talvez não sejam verdade, né? E aqui nós temos algumas sugestões, né? Então deve ser completo, deve ser simples, né? Deve evitar jargões, deve ter entre 10 e 20 palavras, né? Tem algumas revistas, periódicos que pedem para você incluir títulos reduzidos, né? Títulos de até 5 palavras, né? Algo bem legal, bem estranho, né? Bem difícil você condensar seu trabalho em 5 palavras, né? Mas são títulos que você coloca, por exemplo, que vão ser incluídos em cada página, né? Então, vamos falar aqui sobre alguns exemplos de títulos, né? Então, nós temos alguns títulos agrupados por categorias aqui, né? Eu trouxe trabalhos, mais uma vez, trabalhos da área de bioinformática, né? Então, você tem trabalhos diretamente relacionados a software, você tem trabalhos relacionados a análises específicas, né? Análise de dados, né? Você tem aqui uma estrutura muito legal que utiliza subtítulos, né? Então você tem o subtítulo separado por 2 pontos, né? Separado por um hífen, né? E você tem também um título que utiliza descrições, né? Descrições de dados, né? Então esses títulos foram obtidos aqui de trabalhos também de defesas do programa de pós-graduação em bioinformática, ok? Vamos dar uns exemplos aqui então, vamos analisar aqui algumas opções, né? Então nós temos aqui títulos relacionados a software, né? Então geralmente o título relacionado a software é um título muito legal, né? Que você simplesmente coloca o nome do seu software e coloca 2 pontos, né? E na frente você adiciona uma breve descrição desse software, né? Então, por exemplo, aqui, Capri, uma base de dados para análise comparativa de paradigmas para prospecção de contatos e interfaces proteína-proteína, né? Então, é um título com poucas palavras, relativamente poucas palavras, né? Eu confesso que eu prefiro títulos mais curtos, esse aqui de 10 palavras tá mais legal. Napoli, uma ferramenta web para análise de interações proteína-ligante, né? Então tá mais direto ao assunto, né? E os títulos de software são bem interessantes, né? Que você coloca o nome, né? Mas você pode utilizar isso para outras áreas também. Você pode ter métodos, você pode utilizar isso para modelos matemáticos. Então, alguma coisa que você dá um nome, coloca 2 pontos, ou coloca um traço, né? E coloca uma breve descrição do que é esse trabalho que você está propondo, ok? Aqui nós temos títulos relacionados à análise, né? Então, muitos trabalhos, eles estão diretamente relacionados à análise de dados específicos, né? Então são análises e interpretações dos autores desses dados, né? Então esses títulos eles geralmente começam com análise de alguma coisa, por exemplo, análise do potencial probiótico de Lactococcus lactis, subespécie tal, por meio de genômica comparativa, né? Então esse título ele demonstra o que é análise, o que foi analisado e por meio do que essa análise foi feita, né? Então isso é uma estratégia que você pode adotar no título do seu trabalho, né? Análise de alguma coisa, né? E aí, como que você fez essa análise? Então, é um bom exemplo, uma boa estratégia para você adotar no seu trabalho. Você tem aqui também a opção de subtítulo, né? A opção de subtítulo, ela entra muito é muito parecido com aquela opção de software, né? Então, você coloca um nome, né? E uma breve descrição. Nesse caso aqui, você coloca o que foi feito e uma breve descrição do que foi feito, né? Então, você separa tudo com 2 pontos, você separa com um traço, né? Isso é a estratégia de você utilizar um subtítulo, né? E aí você tem essa categoria descritivos, né? Que você está descrevendo o que foi feito no trabalho, mas de uma maneira bem resumida, né? Então, o exemplo aqui, ó, caracterização do primeiro genoma de Glutamibacter creatinolíticos, né? Isolada do abscesso de uma égua, ok? Então, esse é um exemplo de título, né? Então, me perdoem pelo meu latim que tá
muito enferrujado. Ok?